Dino ordena à União a desapropriação de terras na base da canetada jurídica. O uniforme vermelho da seleção brasileira deixa Galvão Bueno indignado. E comissão parlamentar com Lewandowski na Câmara dos Deputados pega fogo. O senhor não tem a palavra! O senhor não tem a palavra! O senhor não tem a palavra, o senhor vai respeitar a palavra do presidente. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. No passado, um pequeno grupo de progressistas zombava dos conservadores por eles alertarem sobre os riscos do comunismo. Hoje, ironicamente, são esses mesmos progressistas, especialmente nas redações, que demonstram maior temor. Os alinhamentos de Lula com antigos aliados de bandeiras vermelhas, tanto no símbolo quanto na ideologia, são cada vez mais evidentes. O Folha de São Paulo já deixava tudo muito claro. Havia um projeto de dominação continental. A articulação com governos socialistas não foi um mero alinhamento diplomático. Tratava-se de um projeto político ambicioso e que foi sustentado por acordos e financiamentos alheios ao controle da justiça. E isso não foi democracia em ação. Na verdade, foi um jogo de poder fora das regras. Agora que a cortina de ferro foi levantada, o governo Lula mostra novamente seu alinhamento com o comunismo. Mas desta vez há um perigo maior, pois ele está sendo respaldado por uma corte igualmente comunista. O ministro Flávio Dino já alegou ser um comunista, e suas ações refletem isso. O ministro determinou à União desapropriar terras atingidas por incêndios dolosos ou desmatamento ilegal. O agronegócio recebeu a decisão com preocupação, temendo que ela possa incentivar ações de cunho terrorista. Afinal, quem garante que a investigação será isenta, já que o Estado será o beneficiário de uma ação de condenação? Em 2024, a polícia descobriu que a onda de incêndios em São Paulo foi a mando do PCC. Por isso, o que impede que o crime organizado trabalhe em prol de uma bandeira ideológica? E falando em comunismo, a atual camisa vermelha da seleção pegou muitos de surpresa. A seleção patrocinada pela Nike terá o vermelho como cor do seu segundo uniforme. Além disso, o tradicional logo da marca americana será substituída pelo símbolo da Jordan. A informação é do site inglês Foot Headlines. O artigo 13 do capítulo 3 assegura que os uniformes devem obedecer às cores existentes na bandeira do Brasil, ou seja, verde, amarelo, azul e branco. É difícil acreditar que a decisão esteja isenta de viés político, sobretudo diante da ausência de precedentes. Até Galvão Bueno ficou indignado com a cor da camisa. Saiu a notícia de que a fornecedora de camisas da seleção, em acordo com a CBF, para a Copa do Mundo de 2026, a camisa azul vai deixar de existir e terá uma camisa vermelha. O que tem isso a ver com a história? Isso é uma ofensa sem tamanho à história do futebol brasileiro. E com certeza Dino deve ter apoiado essa troca de cor. Devemos lembrar que Flávio Dino era ministro de Lula e trocou as funções com Lewandowski, um fato estranho. Essa troca foi inédita no Brasil e só reflete o atual quadro político do STF. Lewandowski participou da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Foi uma sessão barulhenta, inclusive os deputados Lindenberg e Gilvan quase saíram no braço. Esse sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do... Eu peço à Polícia Legislativa que intervenha. Olha só, senhoras e senhores. Eu sei, Gilvan, eu vou... Silêncio aqui, por gentileza. O que o deputado Lindbergh fez foi
iniciar uma questão de ordem e, de forma incorreta, utilizar essa questão de ordem para iniciar uma provocação contra o deputado Gilvan. O senhor não tem a palavra. O senhor não tem a palavra. O senhor não tem a palavra. O senhor vai respeitar a palavra do presidente. O senhor não tem a palavra. O senhor não tem a palavra. Ouça o presidente. Ouça o presidente. O senhor não tem a palavra. Presidente desse o quê? Entende? Eu não vou. O senhor fique quieto. Os senhores vão manter o silêncio agora. Então, Lindbergh utilizou de forma incorreta, indefiro a questão de ordem. Passamos ao próximo bloco. O deputado Marcel Van Hatten fez 3 importantes perguntas ao ministro. A primeira pergunta foi sobre a decisão que permitiu o asilo da ex-primeira-dama do Peru. Reforçar que Heredia foi condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro em 2 casos, um deles envolvendo a construtora brasileira Odebrecht, e outra sobre o governo do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez. A resposta do ministro foi inusitada, já que não há na lei um dispositivo que dê asilo por motivos de saúde. O primeiro tema, senhor ministro, é relacionado ao asilo concedido à ex-primeira-dama, peruana Nadine Heredia. Eu lhe digo com toda franqueza, ministro Ricardo Lewandowski, eu dei entrevista a no mínimo 10 meios de comunicação peruanos de todos os espectros políticos, linhas editoriais, na semana passada, possíveis. E nenhum, absolutamente nenhum, conseguia entender a resolução do governo brasileiro em conceder refúgio a uma pessoa condenada por corrupção pela justiça do seu país. Eu tive de pedir desculpa aos peruanos e passei a fazer isso em cada entrevista nova que eu concedia depois de entender o clima naquele país, em virtude de uma medida não nossa, como brasileiros, mas de um governo que tem pessoas amigas, sim, daquela vice-primeira-dama, mas que não por isso deve conceder asilo. Ministro Lewandowski, isso me deixou entristecido demais, envergonhado pelo nosso país, porque nós estamos vistos como uma nação que protege corruptos, criminosos, bandidos, traficantes, como o caso da decisão de Alexandre de Moraes, também em relação a um traficante búlgaro que deveria ter sido extraditado. E a forma como hoje o governo está sendo visto no mundo é muito deletéria. Pela amizade com Maduro, pela amizade com corruptos, pela forma como vem tratado. Sei que esse é outro ministério, mas o Ministério da Justiça foi quem concedeu o refúgio e queria informações de Vossa Excelência a esse respeito. A decisão contrária à ex-primeira-dama do Peru foi uma decisão de primeira instância contra a qual ainda cabe recurso. Portanto, não é uma decisão transitada em julgado. Primeiro caso, primeiro aspecto. Pois não? Não, corrupto é uma avaliação subjetiva. Nós, juízes, promotores, delegados de polícia, operadores do direito, nós só podemos afirmar alguma coisa sobre a culpabilidade de alguém depois do trânsito em julgado, da condenação. Então aqui já respondo também àquela afirmação de que eu estaria servindo a um governo corrupto. Por enquanto não há nenhuma condenação transitada em julgado contra nenhum membro do governo. Segundo lugar, o asilo foi concedido por questões humanitárias, segundo o chanceler Mauro Vieira. Por quê? Porque esta senhora porta um câncer que está evoluindo, teve uma operação na coluna, o marido está preso e, se fosse presa, deixaria um filho menor sem quaisquer cuidados. Decidiu-se que essa mulher, que teria problemas de natureza humanitária e de saúde, seria recebido nestas condições no país. O Clesão também tinha problema de saúde. Quem? O ministro Alexandre de Moraes não concedeu, ele morreu na prisão. Gilvan. Agora, para uma corrupta... Mesmo estando na lei, de fato, esse entendimento não foi aplicado aos acusados do 8/1. E a segunda pergunta foi sobre o atual escândalo do INSS. A resposta do ministro foi um tanto ambígua, com elementos questionáveis.
A entrevista do diretor-geral da Polícia Federal ao ICL, um canal alinhado ao lulismo, já compromete sua imparcialidade. Além disso, a alegação também foi estranha, já que o sindicato foi apontado na investigação, mas o diretor da polícia nega. E Marcel Van Hatten apresentou os gráficos, sendo que a informação é que Chico foi afastado como vice-presidente do sindicato apenas após a denúncia. E nem a Globo News está comprando a narrativa lulista. Otávio Guedes afirmou: a coisa mais importante do botequim de esquina é a caixa, e quem fica no caixa do botequim é o dono. Quando não é o dono, é o profissional de mais confiança do dono, ou filho do dono. Se o INSS fosse um botequim, ministro Lupe, essa roubalheira descarada, essa inação, essa omissão e, quiçá, essa cumplicidade não teriam acontecido. Bota um dono de botequim como ministro da Previdência, que estaremos mais bem servidos administrativamente. Marcílio apontou que, se Lupe sabia, torna-se responsável por omissão. E se é pública sua omissão, também se torna responsável quem o mantém no cargo, o presidente da República. Andréa Sadi afirmou que, para investigadores da Polícia Federal, o ministro Carlos Lupe foi conivente com as fraudes no INSS. E por fim, Marcel repercutiu a informação de que o filho de Lewandowski atua para entidade investigada por fraude no INSS. E por fim, senhor ministro, e aí não é bem uma pergunta, é uma afirmação, eu lamento que o filho de Vossa Excelência tenha participado da banca de advogados de um outro sindicato. Lamento porque Vossa Excelência pode dar todas as razões, mas para mim é um conflito de interesse enorme, um dilema moral que deveria ter sido resolvido antes ele aceitar esse tipo de convite, e certamente isso diminui a sua própria posição como ministro da Justiça. Isso é lamentável para um país da grandeza do nosso querido Brasil. O Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, CEBAP, investigado por envolvimento em um esquema bilionário de fraude nos descontos sobre aposentadorias do INSS, é representado pelo escritório do advogado Henrique Lewandowski, filho do ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.